Tá na mão, sim ou não? O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem no santuário, que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Verso 13 agora aí, verso 13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Que o Senhor abençoe poderosamente nossas vidas, possa falar no meio dos corações dos irmãos, curando, sarando, dando vitória, fazendo uma grande obra. Possamos estar firmes com o Senhor cada vez mais, crendo em Cristo, temendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Maravilha, glória a Deus. Meus queridos e amados, vamos começar hoje, né? O Novo Testamento. Novo Testamento. Nova aliança. Novo pacto. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele fala que ele está falando para os judeus que se converteram ao cristianismo, porque esses judeus estavam querendo voltar a praticar o judaísmo. E o judaísmo tinha lá o templo, né? E os utensílios no templo, semelhante ao que foi o tabernáculo. Quando Moisés construiu o tabernáculo lá atrás, depois de Moisés, muitos anos depois de Moisés, com Salomão teve o templo. Aí não tinha tabernáculo mais, era o templo. E o templo era semelhante ao tabernáculo. Tinha a parte de fora, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. E o templo de Salomão foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. Quem destruiu o templo de Salomão? Perguntando para vocês, quem destruiu o templo de Salomão? Quem foi? Aí em cima, quem destruiu o templo de Salomão? Aqui embaixo, quem destruiu o templo que Salomão construiu? Quem destruiu esse templo? Quem destruiu o templo que Salomão construiu? Lá atrás tem dois meninos conversando, já chegaram a um veredito. Um disse Nabucodonosor, o outro disse o quê? Olha bem o que eu falei que Salomão construiu o templo. Quem destruiu o templo
que Salomão construiu? Olha a pergunta. Quem destruiu o templo que Salomão construiu? Qual a resposta? Você que está conosco pelas redes sociais aí, manda mensagem para nós aí falando quem destruiu o templo que Salomão construiu. Célio Ito está respondendo para a esposa. Cleito já sabe também. Frederico, quem foi? O pastor Mal já acertou lá, daqui já vi a boquinha dele, já acertou. Tá? Segura aí, pastor, não fala mesmo não. Paulinho, que está formando pela Associação Teológica Cason, ficará sem a formatura se não responder. Ou vai ser o último aluno a entrar. Quem destruiu o templo que Salomão construiu? A professora de Cartas Gerais não vai responder porque ela é Novo Testamento. Mas um presbítero que foi da Assembleia está perguntando para a mulher dele. E a mulher disse: não sei bem. A resposta é Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu o templo que Salomão construiu. E o templo e a cidade ficaram 70 anos destruída, porque o povo foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia é que você vai poder ler o livro de Daniel e Ezequiel a partir de Babilônia. Então Jerusalém está destruído, o templo está destruído, pois Nabucodonosor destruiu o templo. Primeira destruição do templo. E depois dos 70 anos, Babilônia era a poderosa. Era a poderosa. Aí, um outro império dominou o mundo e aquela região da época. Este império se chama... Fábio, a resposta está com você agora. Meu querido Fábio, o império que dominou Babilônia, venceu Babilônia e tomou conta do mundo na época. Qual império que é esse? Você que está conosco pelas redes sociais, responde também. Célio Ito, fala para a esposa. Shirley, liga para o amadinho que ele sabe. Luciana, seu marido sabe. Esse é marido, a Ellen sabe. Nosso querido Kleber, aposentado, está lendo a Bíblia direto agora. Maravilha. Qual foi o império que dominou o mundo depois da Babilônia? O Império Medo-Persa. O império dos Medos e dos Persas. E foi debaixo do Império Medo-Persa, em Esdras capítulo 1, que Ciro deu ordem para retornar a Jerusalém, depois de 70 anos, para reconstruir o templo. Essa história já contei 500 vezes, hein? Vocês fazem favor. Nome do homem, em Esdras capítulo 1, que voltou para Jerusalém, assumiu a liderança e levou com ele quase em torno de 50 mil pessoas. Ele era líder dessa turma. Foi a primeira turma que voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. Nome desse homem é Zorobabel. Esse é Zorobabel. Zorobabel foi o que reconstruiu o templo. Neemias é a terceira turma. Depois vem o Esdras, depois vem o Neemias. Neemias é o terceiro da turma para reconstruir a cidade.
Eles estão debaixo do Império Medo-Persa. Mas o Império Medo-Persa vai cair também. O outro império vem dominando o mundo. No ano 331, esse império toma conta da Judéia, tudo quanto é lugar ali. Império depois do Medo-Persa. Qual é o império que vem e domina o mundo depois do Império Medo-Persa? O império que dominou o mundo depois do Império Medo-Persa. Qual é ele? Não, ninguém falou até agora. Fala aí em cima. Lá em cima, lá é fera lá. Lá o casal lá é estudioso da Bíblia. Depois, então, o império que dominou o mundo depois do Império Medo-Persa é o Império Grego, gente. Alexandre o Grande. Império Grego. Alexandre morre. E o império foi dividido para quem? Alexandre o Grande morreu, não tinha herdeiro. E o império foi dividido para? O império foi dividido para? O pastor sabe lá, o pastor está dando sinal com a mão, você já entendi. O império Alexandre o Grande morreu, não deixou herdeiro. E o império foi dividido para os seus 4 principais generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 principais generais da Grécia. Vocês esqueceram, gente? Não é possível. Já falamos isso aqui 500 vezes. Meu Deus. Aí, depois desse império, na Judéia ali, esse império grego, a princípio, o Ptolomeu, um dos generais que tinha o seu quartel-general no Egito, ele tomou conta da região da Judéia e ele permitia que o povo judeu praticasse a sua religião, o judaísmo lá, e participasse no templo, porque o templo já havia sido reconstruído por Zorobabel, estava na ativa, estava funcionando o templo. Então esse Ptolomeu, general grego, que tomava conta, que dominou aquela região, permitiu. Mas ele perdeu a batalha, os seus descendentes perderam a batalha um tempo depois, para o Seleucidas, o outro general da Síria. E esse general queria impor a religião grega no meio do povo de Deus ali, e queria que parasse a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Inclusive mandou matar porco dentro do templo, profanou o templo e tal. E acontece ali uma revolta. Qual que é a revolta? Qual que é a revolta que acontece? Qual que é a revolta que acontece? Uma revolta aconteceu contra esses gregos que queriam impor a religião grega na Judéia. Qual revolta que temos ali? Temos uma revolta dos macabeus, dos filhos dos sacerdotes. Macabeus ali se revoltaram, não aceitaram a imposição, né, do politeísmo dos deuses gregos ali. E depois, então, eles fazem uma festa para consagrar o templo, pois o templo havia sido profanado. E essa festa é chamada festa... Primeira vez que aconteceu a festa, porque foi eles que fizeram a festa para consagrar o templo que tinha sido profanado. Essa festa é chamada festa. Que festa que é essa? Que festa que é essa? É a festa do Chanuká, a festa do Hanukkah, a festa da dedicação. A festa da dedicação. Aí depois vem um império dominando o mundo. Chega ali e conquista todo mundo ali. Qual é o império que chega agora dominando todo mundo ali?
Qual o império que chega ali? E com Pompeu, ano 63 a.C., domina tudo ali. Quem que é? Roma. Então, meu irmão, olha aí, ó, a grandeza de Cristo, Novo Testamento. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar que nós temos agora um Novo Testamento. Nós vamos entrando agora, estamos fazendo assim uma retrospectiva para poder entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança, o novo pacto, né? Então, nós temos aqui, ó, um pano de fundo histórico. O pano de fundo histórico tem como objetivo mostrar dentro de qual sociedade e governo Jesus viveu. Isto é, em qual contexto político, social e religioso ele trouxe as boas novas. Então, no período interbíblico, a gente entra e vamos mostrar o contexto social, contexto histórico, né, ali que Jesus nasceu. Jesus nasceu debaixo de um domínio político, um domínio do Império Romano, debaixo de uma cultura forte grega. Apesar do domínio romano, os gregos, culturalmente falando, prevalecia, inclusive a língua muito forte que falou naquele tempo lá pela maioria do povo era o grego, e alguns falavam o aramaico, que era um tipo de um hebraico mais não tão sofisticado, mas o grego era muito falado na época de Jesus, e o aramaico também. Então é nesse contexto que Jesus vai nascer. Então eu coloquei ali também, olha ali, ó, Império Babilônico. Por isso que eu não coloquei aqui, senão você ia saber, ué. Não sei respondendo. Ó, primeiro Império Babilônico. É claro que antes do Império Babilônico teve outro império. O Império Babilônico, eu estou contando que Nabucodonosor destruiu o templo que Salomão construiu. Nabucodonosor destruiu o templo. Depois, anos depois, o Império Medo-Persa tomou conta, depois o Império Grego, depois o Império Romano. Também no período interbíblico, não podemos esquecer, surgiu os partidos. Ó, no período interbíblico, surgiu o partido dos fariseus, dos saduceus. Antes de Jesus nascer, surgiu o partido dos fariseus, dos saduceus, os essênios, os zelotes. Quem lembra quem que eram os essênios? Quem eram os essênios? Qual a característica forte dos essênios? Nós já estudamos, gente. Tivemos um culto inteiro sobre isso. Qual a característica dos essênios? Os essênios eram judeus que não queriam ficar no meio, na cidade, não queriam estar ali no meio do povo. Eles se afastaram, vivendo nos desertos, isolados, lendo a lei, vivendo debaixo da lei, mas se isolaram, saíram fora, como se fosse, na nossa cultura hoje aqui, como se fosse monge, como se fosse um mosteiro, assim, né? Então, antes de existir mosteiro, né, de existir padre, de existir monge, os essênios já praticavam esse tipo de atividade, de se isolar da cidade, ficar afastado pelos desertos, não querer contato com ninguém e ficar lendo a palavra e vivendo debaixo da palavra. Porque os gregos estavam oprimindo o povo, os sacerdotes corrompidos, então eles se isolaram, foram embora, ficaram vivendo no deserto, em comunidades, tendo tudo em comum. Os fariseus, antes de Jesus nascer, no tempo do período interbíblico, quando os gregos estavam dominando e querendo impor a religião grega, os fariseus se levantaram, né? Não é que os fariseus se levantaram, levantou um grupo de sacerdotes que queriam que as coisas fossem certas, queriam andar debaixo da lei. É esse grupo que vai dar origem aos fariseus. Não é que tinha os fariseus e se levantaram, não. Um grupo no meio dos sacerdotes que não concordou em abrir mão, deixar os gregos dominarem ali a parte religiosa. Esse grupo virou os fariseus.
Agora, o grupo dos saduceus é aquele grupo também que se levantou, mas eles queriam agradar tanto aos gregos como ao povo. É tipo crente morno. Mas os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em espírito, em anjos, em vida eterna. Os saduceus não acreditavam nisso, tá? Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em espíritos. Não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam. Os saduceus só acreditavam nos 5 primeiros livros da lei: no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Número e Deuteronômio. Eles ficaram restritos a esses 5 livros, os saduceus. Porque a ressurreição, ela não é falada claramente nos 5 primeiros livros da Bíblia, não é. Ela é assim, tem um parecer da ressurreição no livro de Isaías, mas não é uma coisa bem clara. Mas os fariseus já acreditavam na ressurreição. E acreditavam nos livros que vinham depois da lei, lá, os históricos, os poéticos. Os fariseus acreditavam nos livros históricos, nos poéticos, mas os saduceus não acreditavam, não. Só ficava nos 5 primeiros livros da lei. Os zelotes, quem que era o zelote? Quem que eram os zelotes? O zelote, na época de Jesus, era um grupo de crente brabo. Tinha lá no meio dos discípulos, Simão, o zelote. É crente que pega no tapa. Viu? É crente que você fala para ele: vamos orar, tem paciência. E fala: comigo não tem, vai no tapa mesmo. Vamos resolver na marra. É o que puxa da espada. Aqui na igreja tem um crente zelote aqui. Jesus falou: guarda a tua espada. Não é para usar a espada. A única espada é a palavra. Mas tinha os zelotes. Eu não coloquei ali, tinha os herodianos. Herodianos também. Grupo aqui, derivado lá de Herodes, né, também, que puxava para o lado de Herodes, mas que partia para a briga também. Então aqui, irmãos, um pano de fundo. No período interbíblico. Quanto tempo aproximadamente nós temos o período interbíblico? Quanto tempo que é o período interbíblico? Mais ou menos. Em torno de 400 anos. Qual o último livro histórico do Antigo Testamento? Qual é? Qual o último livro do Antigo Testamento que conta a história do povo do Antigo Testamento, do povo de Israel? Qual o último livro no Antigo Testamento que conta a história? Qual é? Neemias. Muito bom. E qual o último livro profético? O último livro profético, qual é? Malaquias. O último livro profético, Malaquias. O último livro histórico, Neemias. Então, em Neemias e em Malaquias encerramos o Antigo Testamento. Então, olha lá para vocês verem, ó, para a gente poder entrar no novo, ó. Imagina bem, 4004 antes de Cristo. Então eu tô com essa seta 4004 antes de Cristo e temos aqui 2022 depois de Cristo. É o que nós estamos hoje, 2022 depois de Cristo. Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, Antiga Aliança e Nova Aliança. Período interbíblico, ó, Malaquias, mais ou menos 400 anos até Mateus. É o período interbíblico. Aí nós temos, ó, Neemias e Malaquias, ó. Então nós temos o Império Babilônico, depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego. Ó, debaixo do Império Grego nós temos também, ó, a revolta dos Macabeus. Aí é que vai vir o Império Romano.
Aí que vai vir o Império Romano. Então, quando Jesus vai nascer, quando Jesus nasce, aliás, também, durante o período interbíblico, nós temos aqui também a Septuaginta. O que é a Septuaginta mesmo? Quem lembra? Quem lembra o que é a Septuaginta? O que é a Septuaginta? É a primeira tradução da Bíblia da língua hebraica para o grego. Mas a Bíblia é só o Antigo Testamento, gente. Porque o Novo Testamento, né, nem existia aqui, né? Nós estamos antes de Cristo, então não tem como existir o Novo Testamento. Também tem aqui no período interbíblico tem a história dos livros apócrifos que aconteceram num período interbíblico, e nós já falamos sobre eles. Só estou dando uma lembrança aí para vocês, para a gente poder entrar no Novo Testamento. Agora, o Novo Testamento, ele vai começar, na verdade, o Novo Testamento, na verdade, começa mesmo após a ressurreição de Cristo. Porque o Novo Testamento é a nova aliança. A nova aliança começa após a ressurreição de Cristo. Mesmo Jesus estando na terra, Jesus estava vivendo debaixo da antiga aliança. Então a gente fala assim, né? O Antigo Testamento termina e depois começa Mateus. É de uma forma geral. Mas assim, os pingos nos is mesmo. O Antigo Testamento termina, a antiga aliança termina com a morte e a ressurreição de Cristo. Porque é a partir da ressurreição de Cristo que se estabelece a nova aliança. Jesus está vivendo debaixo da lei de Moisés. É Ele que vai trazer a nova aliança. Mas enquanto Ele não estabelece a nova, Ele está vivendo debaixo da velha ainda. Entendeu? Está vendo ali a mudança. É uma coisa, a gente costuma, né, dar um exemplo, né? Você vai trocar os móveis da sua casa. Vai trocar todo na sua casa. O móvel da cozinha. Aí tá, você vai trocar. Não tem como você fazer assim, ó. Você fazer assim, ó. Pá! Não abrir e fechar de olhos e trocar os móveis. Existe um tempo em que você tira o velho para colocar o novo. Então você está debaixo do velho por um tempo. Você não está no novo ainda. Está tendo a transição. Jesus está nesse momento de transição. Aí eu coloquei lá também, ó. Não está dando para ver muito aí, porque está meio claro aqui. Vocês estão vendo o que? Uma cruz e o que mais? Não está dando para ver direito? Não está dando para ver direito, hein? Mas é uma cruz e o que mais está lá? Vamos ver. Uma cruz e o quê? Não dá para ver direito? Hã? Está dando para ver a cruz, não dá? Olha isso aqui, o que é isso aqui que está aparecendo direito aqui? Ah, é um peixe. É um peixe. É o Creito lá que tapou o peixe, está fritando. É um peixe. Por que o cristianismo... Ó, você olhar na televisão, quem está aqui, olha na televisão para você ver lá, ó. Olha atrás, você vê como é que aparece melhor, ó. Hã? Tá vendo lá agora? Lá apareceu bem, não apareceu? A resolução lá. Lá tá bem claro, não tá? Lá tá aparecendo ou não? Lá tá bem nítido lá. Televisão menor tá nítido. Aqui tá grandão e não tá nítido. Mas olha para você ver, ó. Um outro símbolo do cristianismo é o peixe. Você vê carro, tem carro que tem um peixe atrás. Por que o peixe é um dos símbolos do cristianismo também? Por que o peixe é um dos símbolos do cristianismo? Tem vários motivos, mas alguém arrisca? Por que o peixe é um dos símbolos do cristianismo? O Creitinho tá meio aí, cara, tá bom.
Aí, deixa eu... Agora está aparecendo melhor. Então, o peixe, na verdade, a palavra... Presta atenção aqui, eu não escrevi nada ali não, mas a palavra peixe, em grego, é iktis, ou ictus, ou ictus, ICHTUS. Sim, só por curiosidade. Esse ictus aí, ele é o acrônimo. É um acrônimo. Pergunta para o seu irmão do lado aqui, o que é um acrônimo? Agora confundiu aí, o que é um acrônimo? O que é um acrônimo? O que é um acrônimo? Ai, ai, ai. O que é um acrônimo? Estudiosos de português aí. Quem que é professor de português? O que é um acrônimo? Acrônimo significa que o I do ictus, ele é a inicial de uma frase, de uma palavra. O ictus é as primeiras letras de uma palavra inteira. Então, o ictus, vem de Iesus. Jesus em grego, a palavra Jesus em grego é Iesus. Iesus. Aí pegou o I. Peguei o I do Iesus. Iesus, peguei o I, tirei o I do lado. Aí, Iesus Christos, CH, peguei o CH agora. Então eu peguei o I e o CH. Iesus Christos. Theos, porque não é Theos, Huios Soter. O que eu estou querendo dizer? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, eles usavam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E Jesus Christus, Theos, Huios Soter. Pega as primeiras letras. I, CH, T, o H e o S, o último. Da ictus, que é a palavra peixe em grego. Então é como se fosse um código que eles usavam ao mesmo tempo. Assim alguns dizem, alguns sites dizem assim também, por causa da perseguição. Então não tinha como falar de cruz. O peixe era um sinal de que ali tinha um cristão. O símbolo do peixe tornou-se um símbolo do cristianismo também por causa um dos motivos é por causa da perseguição. Então o pessoal sabia que ali tinha um cristão. E por quê? Porque peixe também dá Iesus Christos Theos Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. O acrônimo, as primeiras letras de tudo isso que eu falei, forma a palavra ictus, que é peixe em grego. Entendeu, sim ou não? Não deu nada, tá bom. Mas é bom a gente falar, porque se alguém perguntar por que o peixe você fala, é porque peixe em grego, a palavra peixe em grego significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Pronto. São as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É o acrônimo. Pronto, está resolvido. Agora aqui, o Antigo Testamento, não esquece disso, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento estão na Septuaginta. Fechou a Septuaginta com os 39 livros. E também o cânon hebraico, no concílio de Jâmina, os judeus consideraram como canônico canônico quer dizer, como inspirado por Deus, os 39 livros do Antigo Testamento. Pronto. E nós evangélicos
seguimos esse cânon, esse concílio dos hebreus. Já os católicos seguem o concílio de Trento, que lá depois de Martinho Lutero, na Contra-Reforma, que confirmou os livros apócrifos. Então, os livros, na Bíblia Católica tem 73 livros, na nossa tem 66. Só que para eles, é claro, para eles não é apócrifo, para eles são livros, é chamado de deuterocanônico, livros que entraram no segundo momento, no segundo instante, e contém uma história. Para eles não tem nada de apócrifo, não. Para eles é inspirado do mesmo jeito. Mas foi oficializado depois da reforma de Martinho Lutero, na Contra-Reforma, que foi também um argumento que a Igreja Católica teve para poder estabelecer uma das doutrinas, no caso, a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório, ela tem base um ou outro versículo do Novo Testamento, mas também firmada no livro de Macabeus. Então, eles podem falar, tá vendo? Rezou pelo morto. No livro de Macabeus tem lá alguém pedindo para rezar pelos mortos. E nós não consideramos Macabeus um livro canônico. Então, é mais para eles dar base o purgatório. Entendeu o que eu estou falando, sim ou não? Agora, os livros do Novo Testamento, ó, eles só foram oficializados no concílio, na verdade eu coloquei um concílio, mas são 2 ou 3, no século IV, concílio de Cartago. Tem mais 1 ou 2 concílios aqui, que fechou os 27 livros do Novo Testamento. Então, os 27 livros do Novo Testamento, da nossa Bíblia e da Bíblia Católica, são iguais. Os 27 livros do Novo Testamento nosso, com a da Bíblia Católica, são iguais. A diferença está no Antigo Testamento. Tudo bem, sim ou não? Quando eu li Hebreus para vocês aqui, por que eu li Hebreus capítulo 8? Eu li Hebreus capítulo 8 justamente, ó, porque antes de ter o templo de Salomão, a pergunta agora, vamos ver quem tem memória boa aí. Aonde estava a arca antes do templo de Salomão? Antes dela ter sido levada para o templo de Salomão. Aonde estava a arca da aliança? Onde estava a arca da aliança antes de ser levada para o templo de Salomão? Onde estava a arca da aliança antes de ser conduzida para o templo de Salomão? Ela estava? Eles falam, mas fica com medo de errar. Na tenda de Davi. Na tenda de Davi. Davi tirou a arca do tabernáculo que estava abandonado, porque o rei Saul abandonou o tabernáculo. O rei Saul é o tipo do crente que começou bem e depois não vai mais na igreja. Largou o sacerdote sozinho. Ficou esquecido o templo lá em Gibeon. O tabernáculo ficou esquecido em Gibeon. Só lá o sacerdote lá e um gatinho pingado lá. A turma não quis saber. E Saul também no começo até andou tentando fazer alguma coisa, depois desapareceu, não foi mais. Aí Davi, não, quando Davi assume o reinado, né, assume todo o governo lá, ele vai tirar a arca e levar, né, para junto dele lá. Faz a tenda de Davi lá. E na tenda de Davi é engraçado que tinha louvor 24 horas por dia. Claro que ninguém tocava na arca. Ninguém tocava na arca, não. A arca estava ali reservada numa tenda lá. Mas não tinha aquela coisa igual tinha no tabernáculo, aquele ritual rigoroso. Não tinha. Mas também ninguém tocava na arca. Mas o pessoal ficava ali. A Bíblia não fala exatamente a distância que eles ficavam da arca, mas ficava revezando os cantores. Cantores revezando 24 horas, louvor, louvor, louvor. Tinha assim, tipo assim, é como se fosse um pouco mais aberto.
para que as pessoas pudessem chegar. Ele não fazia assim acepção de pessoas, tipo assim, ó, só fulano pode chegar aqui e fazer o louvor. Não, tinha lá o grupo especialista lá, mas o povo chegava assim, né, participava também lá do louvor lá. Claro que tinha os músicos estabelecidos por Davi. Mas depois ele tirou, né, Davi, depois da construção do templo, o Salomão tirou e levou para o templo. Depois, na época de Jeremias, Salomão morreu, o reino foi dividido e tal. Na época de Jeremias, antes do povo ser levado para a Babilônia, e Nabucodonosor destruiu o templo e destruiu a cidade, Jeremias fala da arca. E depois a gente não ouve mais falar da arca. A arca, vamos dizer assim, é um mistério. Parece que a arca desapareceu. Até hoje tem, né? Até filme aí, Em Busca da Arca Perdida. Né? Então a arca é um mistério. A arca está na África, está em Akizu, está não sei na onde. Até o Globo, a Record fez lá um documentário lá, dizendo que a arca estava em determinado lugar. Então tem um punhado de coisa por aí. Mas a arca, Jeremias fala da arca. E depois, quando Nabucodonosor invadiu, e ele leva os utensílios para a Babilônia, não fala da arca. Porque se a arca fosse levada para a Babilônia, teria falado, quem escreveu falaria, porque justamente a arca, mas não fala nada da arca. Não fala nada. E mesmo quando Ciro, depois de 70 anos, fala para Zorobabel voltar para reconstruir o templo, ele fala para levar os utensílios, mas não fala da arca também. A arca é um mistério. No tempo de Jeremias falou e depois não falou mais nada. Então, com certeza, assim, o que a gente pensa? A gente não vê falar da arca, mas com certeza tinha uma réplica da arca lá, no templo de Zorobabel. Depois, na época de Herodes lá, tinha uma réplica, com certeza. Mas a Bíblia também não dá esse detalhe. Mas quando Jesus morreu na cruz, aí eles falam que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Então você vê que tinha dentro do templo que Zorobabel construiu, Herodes aumentou o templo para agradar os judeus. O templo de Zorobabel era menor que o de Salomão. Mas na época dos romanos, Herodes aumentou o templo para poder agradar a turma lá. Então quando Jesus morreu na cruz, o templo, Jesus morreu lá fora. E o povo que estava lá na cidade, no templo, sacerdotes dentro do templo, e o véu estava lá, separando o santo lugar do santíssimo lugar. Eles estavam ali fazendo seus trabalhos. E quando Jesus morreu lá, ninguém nem estava vendo. Os sacerdotes que estavam ali dentro não estavam vendo Jesus. Jesus está morrendo lá fora. Mas a Bíblia fala que quando Jesus morreu lá no templo, o templo rasgou de alto a baixo. Era um véu que alguns dizem que dois bois amarrados de um lado e do outro. Se amarrasse o véu do templo no boi de um lado e do outro, e eles puxassem um contra o outro, um de uma direção, outro na outra, os dois bois não conseguiam rasgar o véu. De tão grosso que era o véu. E o véu rasgou sozinho. Quando Jesus morreu na cruz, está escrito na Bíblia, em Mateus, que o véu rasgou de cima para baixo e abriu o lugar no templo. É como que Jesus estivesse falando assim, e o que está escrito em Hebreus, Jesus está falando assim: agora todos vocês podem entrar na presença do Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo meu sangue que eu consagrei agora. Amém, aleluia? É como se Jesus estivesse falando, ele falou claramente que agora o acesso até Deus está aberto. Por meio de Jesus, agora nós podemos chegar até o Pai. Amém, glória a Deus? Então, quando eu li aqui para vocês aqui, Hebreus 8, que Jesus, Hebreus 8, versículo 3, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também, quer dizer, Jesus, tivesse alguma coisa que oferecer. Hebreus 8, 4. Ora, se ele estivesse na terra, Jesus nem seria sacerdote, porque já tinha outros sacerdotes. E também que Jesus era da tribo de Judá, Jesus não era da tribo de Levi.
No verso 5, Hebreus 8, 5. Eles, quer dizer, os sacerdotes, servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Quer dizer, o que estava na terra ali, aquele templo que Salomão construiu, foi destruído, que Zorobabel construiu, Herodes aumentou, aquele templo ali era apenas uma figura do tabernáculo, que era uma figura do verdadeiro tabernáculo, que é o celestial. Então, quando um sacerdote entrava no templo ou no tabernáculo, ele estava entrando numa coisa que parecia com o verdadeiro, mas não era o verdadeiro, porque esse foi feito por mãos humanas. Agora, quando Jesus morreu na cruz, Hebreus 8:6, agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança, quer dizer, a aliança de Moisés, tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então Jesus, no verso 13 também, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Está vendo? Então, esse tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão e o templo de Zorobabel era uma figura da realidade, da verdade. Olha para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, verso 24. Hebreus 9, verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Então Jesus não entrou no tabernáculo feito por Moisés, não entrou num templo de Zorobabel, não entrou, não, ele entrou até, humanamente falando, ele entrou. Mas ele entrou, depois da morte, ele entrou no verdadeiro tabernáculo, no céu, na presença de Deus. Ele é o sumo sacerdote nosso. Amém? Aleluia? Então, na terra, para eu entrar, para nós entrarmos, ou para eles entrarem na presença de Deus, tinha um sumo sacerdote que era o mediador. Só o sumo sacerdote entrava e falava no meu nome, no nome do povo. Aqui na terra, eu não podia entrar lá dentro. Quem podia entrar é o sumo sacerdote. Agora, Jesus entrou no verdadeiro tabernáculo, no céu, e abriu o caminho para a gente entrar também. Amém ou não? Olha o capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós podemos entrar agora de verdade na presença de Deus, coisa que não podia fazer na antiga aliança. Então Jesus do Novo Testamento, o Novo Testamento, ele vai cumprir, ele é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Tá? Eu gosto de brincar assim, de fazer assim, irmãos, imagina que aqui tem um muro aqui, tem um muro aqui, tem um muro, você está morrendo de fome, o sol está batendo, aí eu mostro para você a sombra de um sanduíche. Eu mostro a sombra de um sanduíche. Você está do outro lado do muro, você está vendo, fala, o que você está vendo? Estou vendo a sombra. Eu falo para você, rapaz, é o sanduíche. Você fala, você está vendo a sombra. Não está? Você fala, tô. Então, a sombra é o Antigo Testamento. O sanduíche é o Novo Testamento. A sombra são as promessas de que ele viria. O Novo Testamento, ele veio. Amém? Aleluia? Ele é a realidade.
Então, se eu estou na realidade, eu vou querer sombra. Se eu estou com sanduíche na mão, eu vou querer sombra de sanduíche, sai fora. Eu quero sanduíche, rapaz, eu quero o hot na minha mão. Não quero sombra, não. Mas a sombra foi um sinal. A sombra é um sinal de que ele está perto. A sombra é uma coisa boa. Mas quando eu tenho ele, eu não preciso da sombra mais. Então, quando a gente tem Jesus, eu não preciso mais da sombra, irmão. Debaixo da lei de Moisés, eu não preciso mais. Ela foi útil? Foi. A lei de Moisés serviu de guia, de aio, até que chegasse Jesus. Jesus chegou, obrigado, fez a sua parte, Pai do Senhor, amém, obrigado. Não é assim que funciona. Amém, glória a Deus. Aí tem gente querendo viver na sombra. Tem gente querendo, não, mas a gente tem que não sei o quê. Meu irmão, eu estou com o sanduíche na mão, vou querer voltar a procurar sombra. Faz sombra, irmão. Eu estou na realidade, a realidade é Cristo. Olha Colossenses para você ver, ó. Colossenses, vamos terminando aqui. Colossenses, quando os irmãos lá em Colossos foram atacados por uma heresia dos gnósticos, querendo que eles cultuassem a anjos, querendo que eles guardassem dias, meses, né? Os colossenses passaram uma perturbação grande por falsos ensinos. E Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, no verso 11. Olha o que Paulo escreve. Colossenses capítulo 2, verso 11. Nele também foste circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, mas com a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele ressuscitou, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. A dívida ele cravou na cruz. Verso 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Olha o 16 agora, que eu queria falar. Portanto, meu irmão, baseado no que Cristo fez por nós, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Essas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não, porque você não pode fazer isso, não, porque isso aqui, porque... Não, eu não faço para não escandalizar o irmão. Né? Muitas coisas a gente não faz por causa do irmão, para não escandalizar. E a gente vive guiado pelo Espírito Santo. Mas tudo, irmão, tudo bobagem, tudo porcariada, tudo religiosidade, a maior parte das coisas. Religião pura, religiosidade pura. A realidade é Cristo. Né? A realidade é Cristo na nossa vida, o que Ele fez por nós. Amém ou não? Então, meu querido, meus amados. Aí semana que vem a gente continua, né? Então, Jesus circuncidou você. A circuncisão no Antigo Testamento era feita na pele do pênis do homem, representando a casa. E a pessoa, para ser aceita no meio do povo de Israel, tinha que ser circuncidado, para fazer parte das alianças, das promessas. Está lá em Gênesis 17. Aí Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 2, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, ele fala: a circuncisão hoje somos nós, que servimos a Cristo em espírito. Ele circuncidou o nosso coração. Amém, aleluia? O coração seu está entregue a Jesus, né? Então ninguém vos julgue pela aparência, pelo exterior, não. Ninguém vai sair escandalizando ninguém, mas o Senhor olha o nosso coração. O homem vê a aparência, o Senhor olha o coração. Amém, aleluia? Então o Novo Testamento, a gente semana que vem já entrar no Novo Testamento de verdade mesmo. A introdução ao Novo Testamento, esse pano de fundo,
e essa entrada. Novo Testamento por quê? Porque é uma nova aliança. É uma nova aliança, nós não estamos na velha, é uma nova. Jesus Cristo na ceia estabelece a nova. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Puxa vida, eu vou ficar vivendo na velha? Não posso. Eu tenho que viver em Cristo agora. Amém, aleluia? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, amém? Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe, meu irmão. Confia que Jesus está contigo, o Espírito Santo guia nossas vidas. E as coisas vão acontecer para a honra e glória dEle. Ele é maior do que tudo, amém? Aleluia? Jesus é a realidade. É maior do que tudo, glória a Deus. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Obrigado pela nova aliança, pelo Novo Testamento, pelo novo pacto. Tu és grande e poderoso, Senhor. Tu és santo e maravilhoso. A realidade é o Senhor. Os demais é sombra, foram sombra e figura das coisas celestiais. Mas a realidade encontra-se em Cristo, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque por meio do Senhor, por meio do sangue derramado na cruz, nós temos acesso à entrada de Deus Todo-Poderoso, de Deus Pai, glória a Deus. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o nosso mediador, o Senhor é o nosso intercessor. Obrigado, Senhor, obrigado. O irmão que está aqui, que está nos assistindo, nós podemos entrar na presença do Pai por conta da nova aliança em Cristo Jesus, do Novo Testamento, que está firmado em melhores promessas. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Aí, irmão, você pode entrar no teu quarto, orar, e o Pai que vem em secreto te recompensará, aleluia. Você não precisa do sacerdote, do pastor, do padre. Nós podemos orar por você, podemos, mas você pode entrar. Temos um sumo sacerdote que está lá, no verdadeiro tabernáculo. Glória a Deus, aleluia. Uma ótima semana, ótimo final de mês, ótimo mês de dezembro. Mês de dezembro abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, da presença de Deus. O Senhor é maior, o Senhor é maior. Vamos confiar que Deus está fazendo uma grande obra. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, glória a Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, e todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém.